Olá pessoal, como vocês estão? Boa noite a todos. Peço licença para entrar aí no seu lar, no seu carro, onde quer que você esteja me assistindo, para a gente compartilhar juntinhos aqui, meditar mais uma vez nos provérbios, na sabedoria do Senhor. Olha só, já estamos no dia 27. Ontem quem acompanhou, quem assistiu aí aquele compilado, né, dos capítulos 21 a 25, e hoje nós vamos tratar do capítulo 27, juntamente com o de ontem, que foi do dia 26. Como a gente aproveitou para fazer o resumo daqueles 5 capítulos, nós deixamos o 26 para estudar hoje, né, juntinho com o capítulo 27. Então vamos se achegando, espero que você esteja absorvendo bem esses estudos, que essas palavras não sejam simplesmente palavras faladas ao vento, mas que você esteja absorvendo esse ensinamento e colocando em prática aí. Nem que seja um pouquinho a cada dia, você procurando aí ser mais sábio, tirando suas tolices de lado, porque esses provérbios são muito aplicáveis no dia a dia. Vocês veem que as palavras são bem diretas, né? Os conselhos são bem diretos, as advertências, e eu faço a pesquisa em 3 versões para trazer mais resumidamente ainda, para você pegar e aplicar. Assim como eu estou aprendendo, eu estou tentando a cada dia, né, ser melhor, diligentemente, como a gente estudou, né, com cuidado, apreciando essas palavras. Então eu trago aqui para vocês com esse intuito também, que todos nós possamos evoluir cada dia um pouquinho, né? Cada dia um passinho à frente, a gente já deixa uma versão melhor do que a anterior. Então vamos lá, você que está anotando, você que tem aí seu caderno, seu resuminho, já pega aí folha, né? Caneta, e a gente já vai começar. Hoje, como são 2 capítulos, é um pouco mais curto, mas vamos tentar extrair o máximo possível das lições desses provérbios. E já estamos chegando ao final. Falta somente 28, 29, 30 e 31. Na segunda-feira a gente encerra e já faz a bênção para o mês de novembro. Vamos dedicar também novembro a algo bem especial, um tema bem legal para a gente estar estudando e aprendendo a cada dia, tá bom? Então hoje a gente fez essa junção, esse grande resumo. Algumas coisas ele reforçou, como a gente tem visto, né, que eles reforçam, os provérbios vêm sempre com ensinamentos repetindo e repetindo, porque a repetição ela tem muita força, né, nos nossos hábitos, nas nossas mudanças, nas nossas alterações de comportamento. Então por isso essa repetição. Então ele já começa aqui, tanto na parte dos preguiçosos, vocês vão ver quando a gente chegar lá, ele dá uma reforçadinha, na parte também das fofocas, né, mexeriqueiros, até ele usa esse termo, então ele dá uma reforçada também, e ele fala a respeito do que a gente viu ontem, quanto ao prudente, que assim que percebe o perigo se desvia do mal, né, se afasta, ao contrário daquelas pessoas tolas e nécias, que quando vê o perigo corre, né, para cima do perigo, parece que gosta da coisa errada. Então ele reforça esse ensinamento. Ele reforçou também o ensinamento da mulher rixosa, daquela mulher reclamona, daquela mulher que só reclama, né, não consegue ver nada de bom no dia a dia, e aí com isso ela traz mais maldição para o seu lar, traz mais reclamação, mais falta, né? E ele fala que compara ela a uma goteira em dia de chuva, aquela goteira que não para, né, como a gente viu ontem também. E ele reforça um pouquinho sobre fiador, sobre o ato da pessoa não dever, né, emprestar seu nome, ser fiador, porque vai entregar até as suas roupas, ficará sem nada até as suas roupas. Onde a gente viu que ele ficaria até sem sua cama, né, que são as coisas ali básicas da gente. Então a gente vê que ele traz todo esse reforço. Se você estiver anotando, ele fala sobre isso nos versículos 12, 13 e 15 principalmente, tá? E aí já vamos entrar aqui para a lição de hoje, e olha só que palavra é essa daqui, né? Que forte. O rancor é cruel e a fúria destrutiva, né? Aquela pessoa rancorosa, né? Como é ruim, aquela pessoa amarga, que até mesmo no semblante dela você já consegue perceber aquela amargura que ela traz. Então a crueldade, o rancor é algo muito pesado, né? E a fúria é destrutiva. Então aquela pessoa que tem raiva, que age ali no ímpeto da raiva, da fúria, você vê que ela fica até vermelha, fica roxa, né? E isso é destrutivo. Então é muito ruim. São 2 comportamentos bem complicados nosso, né, de ser humano, nas relações, tanto em casa como no trabalho. E aí ele fala assim, mas quem poderá suportar a inveja? Então a inveja ela é pior que o rancor, que toda essa crueldade que o rancor traz, que a mágoa traz, ela é pior que a fúria destrutiva. Aquela pessoa que age no ímpeto, né, que já sai quebrando tudo, é uma pessoa que não tem controle. A inveja é pior.
Então ele pergunta, né? Deixa essa incógnita. Quem poderá suportar a inveja e suas consequências, né? Porque a inveja ela já vai com aquele ódio, né? Quando você inveja, é aquela coisa que inflama, é aquele fogo que arde, porque a pessoa quando ela inveja, ela não tem vontade de ser igual a outra. Não é só isso. Ela não tem vontade de conquistar igual. Na verdade, ela gostaria de estar no lugar da outra. Ela quer o que aquela pessoa tem. Ela quer o marido da outra ou a esposa da outra, o trabalho, o cargo, a roupa, o carro, né, a posse, as condições. Então ela quer aquilo. Para ela não importa algo parecido, não importa que ela tente conquistar e chegar, né, próximo daquilo. Ela quer o que a outra pessoa tem. Então a inveja ela inflama, né? Quem poderá suportar? E aí ele fala, dá um comparativo que como pássaros livres em seus voos, a maldição sem causa ou a maldição sem motivo não se cumpre. Então aí a gente pode fazer um link aí, que quando aquela pessoa ela é invejosa e ela muitas vezes lança, né, aquele olhar maldoso, aquela praga, aquele dizer malicioso, não vai se cumprir. Se você é uma pessoa sábia, se você anda nos caminhos corretos, se você prospera, você tem a sua riqueza, você tem o seu trabalho, o trabalho da sua mão é abençoado, sua família, você não precisa se preocupar. Porque o invejoso ele mesmo terá a paga. Né? Esse sentimento maldoso para ele vai ser a paga para ele mesmo, isso volta para ele. Então, como um pássaro é livre, como um voo de um pássaro, né? Assim é a maldição sem causa. Então você não precisa se preocupar que aquela pessoa invejou de mim, aquela pessoa me amaldiçoou, alguém jogou aquela palavra, né, pesada sobre mim e agora e ficar se preocupando. Você não precisa se preocupar, porque é bíblico. Quando a maldição é sem causa, sem motivo, ela não se cumpre, ela não pega, né? Como se fosse aquela praga. Não vai pegar, você pode ficar tranquilo, tá bom? Então esse é um alerta aí sobre as pessoas invejosas, sobre essas maldições que muitas vezes são lançadas. Às vezes você ouve e às vezes você nem sabe que foi lançado, né? Então é esse alerta aí. E aí ele faz mais um alerta, né? Sobre a tolice e o nécio, como que é o seu comportamento deve ser, como deve ser a sua prudência, né? Não se gabe dos seus planos e nem do dia de amanhã, pois não sabe o que irá lhe trazer. Que os elogios que venham sejam de outras pessoas para você, não dos seus próprios lábios. Então aqui ele fala que você não fique se elogiando, se auto-engrandecendo, né? Até nós vimos um pouco disso ontem, né? De você chegar num lugar, querer ter prioridade, você tá se assentando à mesa, você já querer ter ali os primeiros lugares, comer do bom e do melhor. Agora aqui ele faz a nova advertência, se auto-elogiar, se auto-colocar num lugar, num patamar, né? Então, assim, que você saiba o seu lugar. Se for para alguém te elogiar a sua atitude, que você seja isso por boca de outras pessoas, que seja o lábio de outras pessoas a fazer isso, a reconhecer, né? Se realmente você teve um bom trabalho, se realmente você tem uma posição ali, não você se autogabar. Você se gabar dos seus planos, do dia de amanhã, é aquela pessoa convencida, né? E já cai aí um pouquinho pro lado do orgulho. Então a gente sabe que isso é abominável aos olhos do Senhor. Aquela pessoa altiva, orgulhosa. Então não tem essa prática. Se você é uma pessoa assim, se muitas vezes você se vê nesse autoconvencimento, né? Sempre querendo falar de si e sempre querendo se engrandecer, vai deixando esse hábito de lado. Porque isso não é bom, tá bom? Isso é tolo. E aí também ele fala aqui que as pedras são pesadas e os fardos de areia são pesados. Porém, a irritação causada pelo nécio é mais pesada que essas duas coisas juntas. Então imagina você pegar um saco de pedra, pesado, né? Não dá para carregar sozinho. Um saco de areia é pesado, né? É cansativo, é um fardo. Mas a irritação que o nécio, que o tolo causa, muitas vezes até por esse convencimento em excesso, por se autoelogiar, isso é mais pesado que os dois juntos. Então isso a gente pode ver até mesmo na família, a gente pode ver no trabalho, né, numa relação ali de colegas, que tem pessoas que é difícil de você levar. Você já vai trabalhar com aquele ar pesado, você fala, caramba, de novo aquela pessoa, nossa, é o dia inteiro falando, se convencendo, é cansativo, é a irritação da pessoa tola, né? Uma sala de aula, hoje muitos cursos, muitas aulas são online, mas ainda temos muita participação ao vivo, né? Então você tem um convívio com as pessoas, no trabalho, no seu dia a dia, né, na família, então às vezes se torna um peso.
Então, do mesmo jeito que essa pessoa cansativa, que se autoelogia, que fica se gabando, né, se torna esse peso, irrita, imagina se você mesmo faz essa autorreflexão e se vê nesse papel. Porque é difícil quando a gente mesmo, né, olha para dentro, por isso que fala que o autoconhecimento é a volta para o interior. É quando você se volta para você, quando você busca esse autodesenvolvimento. Porque é difícil você olhar para o espelho e se reconhecer nessa atitude. É mais fácil quando a gente olha para o outro, né? E se espelha no outro. Olha, o fulano faz isso, faz aquilo. Mas a gente se autoanalisar acaba sendo mais pesado. E ele nos chama para essa reflexão, né? Que a irritação que causa o Nécio é mais pesado que pedra e areia. Então, que você não seja essa pessoa. Vamos fazer essa reflexão, né? E aí, falando ainda sobre comportamentos de tolo, atitudes de tolo, ele diz assim como amarrar a pedra ao estilingue, né? A honra não convém ao tolo. Por que serve uma pedra amarrada no estilingue? Não serve para nada. Você precisa da pedra e do estilingue. Você vai posicionar ali e vai atirar, né? Para acertar ali o que você queira acertar ou caçar, enfim. Agora, se você amarra a pedra ali, você faz aquele movimento, quando você solta, ela não vai, ela não lança. Então, qual a serventia? Qual a serventia de honrar uma pessoa tola, uma pessoa nécia? Não tem serventia, né? Então, assim como amarrar a pedra ao estilingue, de nada serve. De nada serve, de nada convém a honra ao tolo, assim como a neve no verão. Não tem sentido, não acontece. São coisas assim absurdas. Você não vai ver neve no verão. Ou chuva na época da colheita. Nós sabemos que quem trabalha com a terra, quem lavra a terra, sabe o tempo de plantar e o tempo de colher. E o tempo da colheita já é correto já. Não tem chuva, porque não tem como colher na chuva, vai estragar toda a plantação. Então tem o tempo do plantio, tem o tempo da chuva, né? Que vem ali molhar a terra, para que todo o processo ocorra. E depois vem a colheita. Então não tem sentido a chuva fora de época. Não tem sentido a neve no verão. Não tem sentido você amarrar a pedra no estilingue. Então não convém. Não convém discutir com o tolo, não convém desperdiçar tempo com a pessoa nécia. Porque você vai tentar e de nada serve. Dar honra, né? Dar ouvido, dar prestígio. E aí ele continua. Não responda ao insensato de igual maneira, senão se tornará como ele. Então, se ele fala algo que é tolo, que é tolice, e você rebate, você vai se tornar igual. Então, não responda de igual maneira, mas responda de acordo com o que ele merece, para que não fique achando que ele é um sábio. Para que ele não se ache sábio em cima de você. Se você não responder nada e fingir que não ouviu, ele vai ficar se achando, porque já é peculiar dele, né? Tanto que essa advertência de você não fizer autoelogios a você mesmo, se você não se engrandecer. Então, o tolo por si só, ele já se acha sábio. Então, que você não responda de igual maneira, mas que você responda de acordo com o que ele merece. Para que ele seja colocado ali em acordo, né, de frente com o que ele disse. E que ele entenda que ele está praticando uma necessidade, uma tolice. Para que ele não fique se achando que é sábio. Enviar mensagem através de um tolo, né, ou por um tolo, é como cortar os próprios pés ou tomar veneno. Olha o que a Bíblia fala. Ou seja, é um absurdo. Você não pode mandar mensagem por um tolo, por um nécio, por uma pessoa louca, por uma pessoa que não tem noção. Você manda uma mensagem através de uma pessoa dessa, vai ser distorcido na certa. É como se você cortasse seus próprios pés. Ninguém vai cortar os próprios pés. Então a Bíblia dá esse exemplo porque é absurdo. Ninguém vai tomar veneno, né? Só se a pessoa estiver louca. Então, ou seja, é uma atitude de louco. Você pegar um recado, você enviar uma mensagem e você colocar na mão de uma pessoa tola. Você está praticando algo absurdo. Então não tem esse tipo de atitude. Provérbios em seus lábios são como as pernas de um aleijado. A pessoa que é aleijada, em outra tradução traz como coxo, pessoas cadeirantes que não andam, né? São pessoas paralisadas da perna para baixo. Do que serve a perna delas? Não tem serventia para caminhar, a pessoa é aleijada. Então, dessa mesma forma, são palavras na boca de um tolo. Por mais que ele leia provérbios, por mais que ele queira falar como um sábio, por mais que ele queira dar conselho, se aparentar como um sábio, não tem como. Então não tem serventia. Ele ler provérbios, falar bonito, querer aconselhar, é como as pernas de um aleijado, né? Não tem serventia.
não tem utilidade. Olha como a Bíblia é direta e reta, né? Nossa, mas falar desse jeito, mas é a realidade. Aquela pessoa ela não consegue se movimentar, ela precisa da cadeira de rodas, ela precisa de uma muleta, ela precisa de um auxílio. Então as pernas dela não faz a função. Então assim também a palavra sábia na boca de uma pessoa tola, uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma, não faz efeito. Como ramos do espinheiro nas mãos de um bêbado. Imagina um ramo cheio de espinho e um bêbado, ainda como nós falamos ontem. Ele anda para cá, para lá, tonteando as pernas e com os espinhos, batendo em todo mundo. É loucura. Como ramos de espinheiro nas mãos do bêbado, ou arqueiro que atira flechas ao acaso. Imagina um arqueiro. Ele não atira no alvo, ele não tem um objetivo. Ele sai atirando flecha para todo lado. É loucura. Quem atira ao acaso. Assim é quem contrata o tolo ou a primeira pessoa que passa. Então, muitas vezes a gente tem dor de cabeça. Eu mesmo já tive muita dor de cabeça com obra aqui de casa. Inclusive dá para ver aí, ó, o fundo aqui da nossa varanda, a parede ainda é rústica. Tá no cimento, né? No acabamento ali, mas tá rústica. Por quê? Nós tivemos que parar. Várias vezes nós começamos a obra e paramos. Começamos e paramos por conta de más contratações. Por conta de palavras que foram faladas, acordos que foram feitos e não foram cumpridos. Então, talvez se lá no início, né, quando nós mudamos para cá, nós tivéssemos tido mais sabedoria, a gente conversaria com uma pessoa, conversaria com outra. Mesmo assim, nós fizemos vários orçamentos. Só que essa pessoa que a gente confiou, que nós pegamos a obra e entregamos na totalidade na mão dela, ela deixou tudo. Ela não fez nem a metade. E foi combinada a parte interna da casa, a parte externa, né, acabamento, finalização. E olha só o que fala aqui. Como você dar um espinheiro na mão de um tolo, de um bêbado, ou o arqueiro, né, que atira flechas ao acaso, é quem contrata o tolo. Então não contrate tolo, tanto para a obra, tanto para trabalhar com você na sua casa, na empresa. Não contrate tolo. Se você é proprietário de uma escolinha, você contrata aí o primeiro que passa, ó, ou o primeiro que passa. Ah, eu tô com pressa, eu preciso contratar e apareceu essa pessoa. Você não analisa currículo, não analisa antecedentes, não analisa indicações. Não, porque eu tô precisando. Aí essa pessoa vai te prejudicar lá na frente. Então não tenhamos essa pressa, né? Analise bem, porque o tolo ele traz problema. A pessoa nessa ela traz problema. Ela não serve nem para dar um recado. Né? Ela é como neve no verão, é como você amarrar a pedra no estilingue. São pessoas que não merecem confiança, tenta falar bonito, ou tenta falar até provérbios, mas nunca vai ser sábio. Na boca dela não tem proveito. E aí ele fala, como o cão se volta ao vômito, o insensato repete sua insensatez. Creio que você já deve ter a oportunidade de já ter visto, né? Um cachorrinho quando passa mal e tem ali o episódio do vômito, ele volta. Se você não limpar na hora, não pegar, não lavar, ele vai comer. Ele não tem essa noção, né? E a Bíblia fala isso. É bíblico. O cão se volta ao vômito. E dessa forma, o insensato repete. Então, por mais que você queira dar a chance ali, se aquela pessoa não buscar a transformação dela, não tem como você ajudar. É bíblico, né? A palavra já instrui. O tolo, ele vai continuar sendo tolo. Ele faz a insensatez, ele pratica ali o erro, ele vai continuar fazendo. E você vai falar que não é legal, que não está errado, que está errado, né? Que não está de acordo. Que nem um empregado aqui, como ele fala, não contrate o primeiro que passa. Porque você vai ter dor de cabeça. Então aqui é mais uma advertência para que você não se envolva, não seja você o tolo e não se envolva com esse tipo de comportamento. Aqui também ele traz num outro versículo que você pode macetar o insensato como num moinho de trigo. Você vai macetar ele ali, macerar ele, pois ele não vai deixar a sua insensatez, não deixará a sua tolice. Então não queira mudar. Isso é para relacionamento, isso é para tudo. É melhor você se afastar. É melhor você ver o perigo aqui, como fala, né? Como ele reforçou o ensinamento de ontem. Vê o perigo, você se afasta. Vê que vai dar ali alguma coisinha já diferente, já fica esperto, né? E você se afasta. É mais fácil do que a pessoa mudar de atitude. E depois ele vem com um conselho para amizades, falando um pouco de amizade. E aí ele fala, assim como o perfume alegra o coração, do conselho sincero nasce uma bela amizade.
Então, se você realmente tem sinceridade, né? Às vezes você começa uma mensagem ali com a pessoa, conversa alguma coisa, troca ali, né? Uma troca de figurinha, como a gente diz, e dá um conselho, né? Sincero, com amor. Nisso nasce uma bela amizade. Assim como um perfume é agradável e alegra, né? Quando você sente aquele cheiro gostoso, você fala, nossa, que perfume agradável. Assim também é uma boa amizade e alegra o coração, né? E aí ele fala que tem amigos que pode até te ferir com uma franqueza. Ele vai te falar algo com franqueza e pode até te machucar. Porém, ele fez isso com amor e é melhor do que um inimigo que te abraça. Então, muitas vezes você está deixando ali ser lisonjeado, né? Os bajuladores que nós falamos ontem, e você acha que aquela pessoa é sua amiga, mas ela não é sua amiga. Ela está ali, ela está te abraçando, mas na verdade ela tem uma postura de inimigo. Então é melhor uma palavra com franqueza, né? Com amor, mas com franqueza, porque esse sim é um amigo verdadeiro. E esse amigo vale mais que um irmão. Ele fala aqui, ó. Não abandone seu amigo, nem um amigo de seu pai, né? Tenha essa consideração, pois um amigo verdadeiro vale mais do que um irmão. Então você tem que conservar, né, essa amizade. Tanto os seus amigos próximos ali, e às vezes amigos do pai, amigos da mãe, um bom vizinho, ele vale mais do que um irmão. Na hora da necessidade, seu irmão está longe, seu parente está distante, quem vai te acudir? O amigo sincero. Muitas vezes te chamou a atenção ali, te deu um conselho, mas por quê? Com sabedoria, com amor, né? As palavras doces são ali de um amigo verdadeiro. Por mais que te machuque com franqueza, mas é um amigo verdadeiro. Melhor do que aquele abraço do inimigo, né? O abraço da onça, como a gente fala ali, né? E aí ele vem aqui e trata um pouquinho dos preguiçosos. De novo, gente, você vê que é algo que incomoda realmente o Senhor, né? Porque ele traz várias vezes a questão do preguiçoso. E aqui ele reforça, inclusive, ele traz de novo no mesmo versículo, neste capítulo, o mesmo versículo do leão, que ele fala, eu não posso sair porque tem uma fera lá fora e vai me devorar. Então, é aquela desculpinha, né, típica da pessoa preguiçosa. E aí ele fala assim, como as portas giram em suas dobradiças e não saem do lugar, assim é o preguiçoso em sua cama, vira-se de um lado para outro. Então fica igual aquele bife à milanesa ali, né? Então você vê, tem a porta, tem a dobradiça, a porta abre e fecha. Ela gira ali no mesmo lugar. Assim é o preguiçoso. Ele vira de um lado para a cama, vira do outro, vira de um lado, vira do outro. Ou seja, ele não levanta, né? Aquela bendita, abençoada soneca. Então fica ali patinando, ele não quer fazer. Ele não levanta as mangas e vai fazer o que tem que ser feito. Ele acha que a vida tá ruim, como a gente viu ontem, ele deseja muitas coisas, mas ele morre desejando. Porque ele não faz nada para mudar. E você concorda, se você tem um procedimento, sua vida está de uma forma, e você não fizer nada de diferente, o resultado será o mesmo? Porque a nossa vida, o nosso reflexo, são reflexos das ações. Então, se a gente não mudar em nada, vai continuar do mesmo jeito, né? Assim é no relacionamento, assim é em tudo. Hoje eu estava até relendo um livro, né, que eu já li, e depois eu vou até vir falar mais especificamente dele para vocês. E a gente vê muito isso em relacionamento. E quando o relacionamento, né, marido e mulher ali do lar já está num fiasco, você vai conversar tanto com um como com o outro, a pessoa ela já tem aquela frase pronta, né? E fala assim, já tentamos de tudo. Não, não dá mais, já tentamos de tudo. Será que você realmente tentou de tudo? Será? Por que lá no começo que uniu vocês, mesmo nas dificuldades, como falamos ontem, né? Aquela paixão, você nem vê se tem tudo, se não tem, você quer ficar com a pessoa e tal, e depois esfriou? Por que depois deixou-se, né, entrar a traição, né, o comodismo, a falta de romantismo, a grosseria, as palavras que ferem? Porque ali você é o que você realmente é, ali as máscaras caem. Não tem como você ser máscara 24 horas. Você pode usar no trabalho, você pode usar com um amigo, um happy hour, mas ali dentro você fica despido, né? A nudez realmente ocorre, não só fisicamente, como de caráter, de personalidade. E por que deixou ficar desse jeito? Por que esse desgaste, né? O que faltou? E aí esse livro ele fala um pouco sobre isso, que é dessas armadilhas, né? Que o mal se utiliza. Quando o homem ele deixa de olhar para a mulher como aquele primeiro amor,
né, naquela moça da sua juventude. Quando a mulher deixa de olhar para o homem com aquele olhar, né, do moço da sua juventude. E aí começa a entrar o esfriamento, começa a entrar muitas outras coisas na rotina, e a pessoa começa a ver quem está do lado de fora parece que tem mais razão, que a vida do outro é mais legal, que a grama do outro é mais verdinha, e ela se perde. Ela perde ali o princípio, ela perde ali a essência. E por que eu estou falando isso? Porque muitos lares são destruídos, e por mais que depois você tente e você queira levantar ali, mas na verdade você já perdeu aquela essência. E aí você tem que voltar, você tem que fazer esse trabalho, se voltar internamente e procurar onde vocês se perderam. Aonde você perdeu aquela essência. Aonde que aquela palavra com tolice, sem sabedoria, você acabou ali deixando. Você se esfriou, né? A preguiça até mesmo nesse trato do relacionamento. E aí quando vê, já se desfez o lar, já se desfez tudo, e a pessoa fala, mas eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Porque se você for lá atrás e fizer uma análise, você vai começar a ver aonde foram os pontos, né? E muitos pontos que Provérbios já nos trouxe. É vizinho interferindo, é familiar interferindo, é a parte da construção do lar, como a gente viu ontem, sem planejamento, é a parte financeira, são as amizades, são as mulheres, né, com os lábios doce de mel, que tentam ali engabelar e levar, né, o casal à infidelidade. Então, quantas coisas a gente vê, quantas coisas você pode tirar de proveito para a sua vida hoje, para que amanhã você não fale, mas tudo é difícil para mim, eu já tentei de tudo. Não, você não tentou de tudo. Você precisa de uma autoanálise, uma autorreflexão, olhar para dentro para que você comece a buscar. E tem solução. E tem solução, tá bom? Bom, vamos continuar aqui, terminando do preguiçoso. Ele tem preguiça de levar até a comida à boca. E ele se acha mais sábio do que 7 homens. Então, para você ver como é a advertência aqui do preguiçoso, né? Ele pega o prato, mas ele tem preguiça de levar a comida à boca. E tanto isso em sentido figurado, querendo dizer que ele tem preguiça das coisas mais básicas, como no sentido físico mesmo e real. Porque tem pessoas que não conseguem nem propriamente comer. A preguiça é tanta, tá ali cozida num sono, né? Que tem uns que falam até o sono da morte. E ela põe ali o prato e dorme. Fulano, você nem comeu. Então, assim, uma coisa é você trabalhar muito, você está em semana de provas, você está realmente ali num cansaço extremo, é uma fase, é uma época. Mas tem pessoas que não. A pessoa, ela é assim no dia a dia, a prática dela é de preguiça, é cozida na preguiça. Parece que está no caldo da preguiça. Então, vamos vigiar, né? Se você conhece alguém assim, instrui ela para que leia Provérbios, você vê como ele bate nessa tecla da preguiça. A preguiça é uma maldição, meus amados. É uma maldição, ela empobrece. Ela empobrece sua alma, sua mente, né? Não só o seu dinheiro, não só o que você tem de valor, mas ela empobrece você como ser humano. E se você é essa pessoa, tome isso como lição, tome isso como aquilo que o Senhor está te trazendo, como um conselho, né? Como um acorda aí para você, tá bom? Para que você não pratique mais isso. E aí já vamos entrando aqui na parte de fofoqueiros. Fofoqueiros e enganadores. De novo ele traz esse tema. Ele traz como mexeriqueiros. E aí ele fala assim, é muito sério. Assim como sem lenha o fogo se apaga, sem caluniador morre a contenda. Então, do mesmo jeito que você tem lá a fogueirinha lá, a lareira ou a churrasqueira, se você não colocar lenha, não vai para frente, né? Aquilo vai apagando, vai amansando, ok. Então, assim é a contenda, se não tem o caluniador. E por que tem contenda? Por que tem briga? Por que tem xingamento? Por que tem desunião? Porque tem o caluniador no meio. Tem o mexeriqueiro no meio. Que a gente falou ainda ontem na questão dos vizinhos. Aquela pessoa que vê, ela já põe maldade. Tudo ela já põe maldade. Então a pessoa com calúnia, ela tem ódio. Né? Pode ser disfarçado de palavras doces, mas na verdade ela tem ódio. Ela quer plantar ali a discórdia, né? E aí ele fala, como um louco que atira flechas e brasas mortais. É igual aqueles shows que a gente vê de circo, né? Com aquelas flechas cheias de fogo ali. E a pessoa vai atirando, mas ele pratica aquilo, ele só faz aquilo. E quem tá assistindo fica como espectador ali com o coração na mão, né? Mas aquela pessoa sabe que não vai acontecer nada. Mas é como se uma pessoa que atirasse flechas, né, e brasas mortais, esse é o louco. Assim é quem engana o seu próprio e diz que estava brincando.
E aí a gente vê, né, como a palavra também já nos trouxe alerta sobre o zombador. É aquela pessoa que zomba, que ela te irrita, que é como flechas e brasas mesmo, né? Inflama, né? Ela mexe até mesmo com o ego, ela sabe como provocar. E aí depois quando vê que você tá chateado, eu tava só brincando. Então é muito fácil para o caluniador, para o enganador, fazer esse tipo de brincadeira, até mesmo hoje como a gente fala bullying, né? Na minha época não tinha isso. Sofria tanto bullying, nem sabia que tinha esse nome. E depois a pessoa fala que tá brincando. Então isso só destrói, né? Só atiça realmente a discórdia. E ele fala assim, ele atiça as brigas e discórdia com ódio. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos para ele. E alimenta o seu íntimo, ou seja, alimenta o seu ego. Então aquela pessoa que ela é tão, como que vamos falar assim, revestida do ego, o ego dela tá tão exacerbado que ela não percebe, né? Quem comentou aqui? A Fran. Glória a Deus, em meio a tanto ódio dentro das congregações contra irmãos, lembrar de boas práticas é um bálsamo. Deus abençoe sua vida e multiplique. Amém, Fran, amém. Que é o que a palavra nos traz, né? A gente fica assim, às vezes é tão direta a palavra que a gente até se choca, né? Mas é bom porque é verdade, é igual você falou. Às vezes dentro de uma congregação, às vezes dentro ali, igrejas até mesmo em células, a gente tem muitas igrejas em células. Então você tá ali com seus irmãos, né? Ouvindo ali uma palavra, fazendo uma oração, e às vezes você escuta coisas que você vê que é com uma pontinha de palavra ali, com aquela acidez, né? Então, às vezes, você vai até buscar uma palavra e você vê aquilo que machuca, aquilo que te fere. Às vezes, você vai com o coração, assim, querendo um acalento e você volta para casa pior do que você foi. Então, é bom essas palavras. Ao mesmo tempo que ela é dura, mas ela te mostra. E muitas vezes, você tem que não só ouvir, mas você tem que ouvir e confrontar com a palavra. Porque você não fica com dúvida, a palavra não deixa dúvida. Então, quando você ouve algo, né, tanto de parentes, ou mesmo daquilo que você frequenta, ou no trabalho, você vem e confronta com a palavra. Porque ela é firme, ela pode ser dura, mas ela é verdadeira. E é como um bálsamo, né? Como você colocou aqui, é como um bálsamo, né? E a nossa tristeza, o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, por mais que você leve uma palavra dura à noite, né, você pode ficar com o seu coraçãozinho ali apertado, mas no outro dia é um novo dia. É um novo dia, uma nova realidade, é bênção, e você vai declarando, porque a sua palavra cria. Já aprendemos várias vezes aqui, né? A palavra cria, somos co-criadores da nossa realidade, juntamente com tudo aquilo que Deus já nos proporcionou. Então, que a gente vai criando o nosso dia ali. Palavras diferentes, atitudes diferentes, sentimentos diferentes, emoções diferentes, e assim a gente vai crescendo, né? E aqui, finalizando a parte dos fofoqueiros, fala que essas palavras dele, quando ele faz essa calúnia carregada de ódio, né, contra os irmãos, essas palavras ácidas que machucam, né, para eles é como petisco. Tem uma outra palavra que a gente leu numa live anterior, que fala que são como guloseimas. Então essa pessoa, quando ela lança esse ódio, para ela é apetitoso. Para ela é como assim, alimenta aquele ego, mais ainda. Então ela não vê o perigo que ela causou. Tanto que fala aqui, né? Mas eu só estava brincando. Geralmente é essa a frase deles, eu só estava brincando. Palavras de amor mesmo duras geram frutos de paz. Exatamente, que é o versículo que a gente viu aqui acima. Que ele fala, um amigo, ele pode te machucar com franqueza, mas é palavra de amor. Aparentemente ele te machucou pela franqueza, mas é amor. Melhor daquele inimigo que te abraça e te apunhala por trás, né? E essas pessoas são assim, elas mesmas se alimentam com a maldade delas. E aí já entrando, né, pegando esse gancho quando ele fala dos fofoqueiros, ele vem falando também dos hipócritas e suas maldades. Olha só, embora fale de maneira amável, não acredite nele. Olha a advertência do provérbio. Pois seu coração está cheio de maldade. Ele disfarça o seu ódio e suas intenções com os lábios amistosos, mas oculta a maldade e a falsidade, assim como o verniz na peça de louça. Tem uma outra tradução que traz como o esmalte, né? O verniz ou esmalte na peça de barro. Então tem aquela peça de cerâmica, né? Linda ali, a louça, ela é provada, né, no fogo. E depois ela fica com aquele aspecto mais rústico, né? Aí vem o verniz, vem aquele esmalte e fica linda a peça. Então você não vê os defeitos.
porque tá ali encoberto, tá com aquele brilho lindo, né? Então assim é a pessoa que fala de maneira amável, mas por trás está cheio de maldade e disfarça o seu ódio, disfarça as suas intenções com lábios amistosos, como também a gente já viu, palavras de mel, palavras doces como mel. Então você fala, nossa, mas aquela pessoa é tão amável, mas para isso você tem a sensatez. Para isso você tem que ser ali, ó, sábio. Como a gente viu ontem, quando você estuda, né, e você vê que ele repete de novo, aquilo vai ficando, você vai aprendendo. E quando você é colocado à prova, você tem a resposta. Porque você aprendeu. Aquilo já internalizou dentro de você. Então você fala do que está cheio. Você está cheio daquele ensinamento. Então você transborda. E aí você já fica esperto. Então, quando a pessoa começa muito ali lisonjear, bajuladora, né, aqueles lábios, aquelas palavras, né, mas que no final são picadas como de víbora. Então, você vai ficando esperto, assim como um verniz para uma peça de louça, né, mas oculta sua maldade e falsidade. Tudo que faz será exposto a público. Então, um dia tudo vai ser exposto, né? Pois quem faz a armadilha, nela mesmo cairá. E quem rola uma pedra, igual aqueles desenhos que a gente vê que a pessoa põe a pedra ali, rola a pedra e deixa bem na beiradinha, ela está rolando para que volte sobre ela mesma. Então não adianta a pessoa achar que está tirando vantagem, que está colocando ali a armadilha, porque ela mesma vai cair. Porque tem um justo juiz, né? Então tudo será exposto. Nós não temos que ter inveja do ímpio, né, como diz a palavra, que prospera. Nós não temos que querer vingar, fazer a vingança com os próprios braços, porque temos um justo juiz que está vendo tudo, né, que está ali controlando tudo. E um dia será exposto a público, um dia essa pessoa vai cair na própria armadilha dela. Olha como é sério, né? E aí, como a gente estava falando, assim como ele repete, como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Então é exatamente isso. E em Mateus 12, 34, na segunda parte do versículo, ele reforça, né? Que a boca fala do coração está cheio. Então é bem isso. Você coloca aqui a hipocrisia é o firme fundamento do anticristo. Exatamente. Tenho refletido muito sobre isso. Temos que orar, vigiar e selecionar com discernimento santo. Exatamente. E mais, né? Se não fosse dentro das pessoas próximas a nós, nós não teríamos tantos ensinamentos. Você vê que ele fala, ele repete, ele alerta. Por quê? A hipocrisia, né? Os caluniadores, os fofoqueiros que procuram ali criar intrigas, eles estão próximos a nós. Senão seria fácil, né? Se você não precisasse do discernimento nem da sabedoria, eu vou vivendo, não, essas pessoas maldosas nem estão perto de mim. Mas não, você vê que elas estão ali, no próprio seio da família, do seu convívio. Então temos que vigiar a todo instante, né? Para que a gente não venha se contaminar, para que você não venha ter aquele desperdício ali, né? Porque você vai, se envolve, canta um hino, fica ali, né, com o Senhor, fica naquela vibração maravilhosa, você está exalando aquele perfume ali do Senhor Jesus, você está sempre bem, sempre, né, concentrado na palavra, aquilo emana de você. Aí você se contamina com uma coisa dessa, se deixa levar por uma palavra dessa, já decai tudo. E é difícil para se levantar, né? Por isso aquela importância até do calendário, eu deixei o meu lá embaixo, que eu ia mostrar para vocês como que tá preenchidinho ali o meu, né? De a gente fazer o xizinho verde ou o xizinho vermelho, ou pintar de verdinho ou de vermelho. Quando a gente consegue ficar ali, né, na gratidão, louvando, né, sempre bem com o Senhor. E quando a gente tem as nossas escorregadas aí do dia a dia. É bom esse calendário porque você visualiza ali e você tem essa noção, você tem esse parâmetro, né? Você vai conseguindo ter mais essa sensatez. Peraí, o que eu fiz aquele dia que eu pintei de vermelho? Nossa, é um alerta. Então eu já vou desviar dali, porque o sábio ele desvia. É o que a gente viu ontem e reforçou hoje. Ele vê o perigo, ele já desvia, né? Se eu sei se aquela pessoa me traz esse tipo de situação, eu já desvio. Se eu sei que ali tem contenda, né, naquele lar, naquela situação, naquela festa que eu vou, sempre é muito legal no começo, no final termina em contenda, eu vou me desviar. Porque eu não quero ter problema, eu não quero sair daquilo que é demorado para mim construir, né? Quando você tem uma baixa ali, aquele dia que você não tá bem, que você ficou triste, aconteceu alguma coisa, você vê que vem uma sequência de fatos depois. E você fica para baixo.
e demora você se levantar. Então, se você já está com a sensatez ali aguçada, seu sinalzinho vermelho, você fala, não, então ali eu já vou evitar, com aquela pessoa eu prefiro, né? Não, amado, fica pra ir, Deus te abençoe. Você não é obrigado a conviver, mas aí você está se preservando, preservando o seu coração, porque o coração emana suas emoções, seus sentimentos, que consequentemente seus pensamentos e cria a sua realidade. Então, quanto mais você está naquele ambiente negativo, mais você está criando ali aquela realidade pesada para você, né? E aí depois, deixa eu ver como que a gente finaliza aqui. Ah, exatamente. Eu tinha falado do que ele repetiu ontem, né? Que a gente até frisou, que ele repete, né? Sobre a prudência, sobre a mulher rixosa, né? E sobre o fiador. Você vê que ele fica repetindo porque há poder na repetição, né? Tanto na neurociência, quando a gente estuda, na parte de física quântica, que tem tudo a ver com as leis universais, e a Bíblia nos traz isso. Então, essa sabedoria, há poder na repetição. Por isso que ele fala de novo, de novo, de novo. Então, a gente finaliza aqui com essa parte assim como a água reflete o rosto, nosso coração reflete quem somos nós, a nossa essência, né? Falando ainda da hipocrisia e da honestidade. E a gente fecha aqui com esse gancho das atitudes, né, honestas nos nossos afazeres. Então a gente vai dar uma pinceladinha aqui, que é o nosso último tema, o nosso último subtítulo, quando ele fala assim: cuide bem da sua figueira e comerá seus frutos. Quem trata bem o seu Senhor receberá tratamento de honra. Então, ontem a gente também viu isso aqui, quando ele fala, né, do trabalho, das suas mãos, de você honrar, de você cuidar. Quando a gente finalizou ali, ele falando da vinha que ele passou e viu uma plantação de vinha sem cuidado, né, tudo desdeixado e tal, e depois vem a pobreza e a pessoa reclama. Então aqui ele fala mais uma vez, ele reforça: cuide da sua figueira para que você coma dos seus frutos, honre o seu Senhor, honre o seu chefe, honre o seu trabalho. Se você não está contente, né, que foi o que nós falamos ontem, se especialize para algo melhor, mas não fique criticando, né, reclamando. Ah, não, mas isso aqui não é para mim. Ah, meu salário é pouco, meu salário é baixo. Então, você se especializa para que você vá para algo melhor e dê essa oportunidade que já te serviu para outra pessoa, porque vai servir para essa pessoa também, né? E aí ele fala assim: cuide das suas ovelhas e do seu rebanho. Quando retira-se o feno, surgem novos brotos. Quando colher o capim, os cordeiros lhe fornecerão lã. Fornecerão lã para roupas e seus bodes um bom preço para novos negócios. Haverá leite, alimento e sustento para você e sua família e para seus servos. Pois as riquezas não duram para sempre e nada garante que passe de uma geração para outra. Então, quando a gente fala aqui em honestidade, ser honesto, ser um servo fiel, né, atitudes e afazeres, ele traz todo esse ensinamento. É muita sabedoria, né, pessoal? É muita sabedoria. Então, assim, por mais que você tenha seu próprio negócio, como aqui seus bodes, suas ovelhas, o feno, o capim, né? Você tira o feno e prepara, vem novos capins, novos brotos, você vai tratar. Os seus cordeiros, suas ovelhas vão ficar ali gordinhos, né? Vão produzir lã, você vai poder fazer roupas. Os seus bodes terão bom preço para que você consiga negociar. Então aqui é o empreendedor, é o dono do próprio negócio. Cuide do seu próprio negócio. E também cuide de tratar bem o seu senhor. Honre o seu senhor, é que ele está falando, né? Então, se você trabalha para alguém, cuide. Se você tem seu próprio negócio, também cuide, porque a riqueza não é para sempre. Olha que advertência. Ninguém garante que passe de geração para outra. Então, não é porque seu avô é rico, seu pai é rico, que você vai ser rico também. De repente, você tem a herança aí, né? Você herdou aí ovelhas gordinhas, o rebanho gordinho, um negócio bacana, uma imobiliária, empresa de carro, construtora, que mais? N negócio, mercado, família de banqueiros. Você herdou um negócio, mas não quer dizer que você vai ser bem sucedido. Então cuide. Você é um empreendedor, você tem um próprio negócio, cuide. Você é um empregado, você trabalha ali para o seu senhor, trate bem. Reconheça, trate com honra, porque assim para você também será dada a devida honra. Então olha como a Bíblia, né, ela é completa, né? Ela fala aqui das atitudes do tolo, o que a gente deve evitar, fala dos fofoqueiros, da hipocrisia, fala da honestidade. Olha que bênção, né? Que maravilha esses dois capítulos nos trazem aqui.
tantos e tantos ensinamentos. Então, eu vou encerrar por aqui, deixando essa última palavra, né? Da honestidade, daquilo que a gente traz dentro da gente, transparece no rosto, transparece nas atitudes. E amanhã é um capítulo muito especial, capítulo 28, traz aí uma palavra bem específica para esse momento também que estamos vivendo e que a gente possa absorver. Se pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas, porque tem muito conteúdo, né? São poucos versículos ali, 40 e poucos versículos, 50 versículos, mas que você extrai muita lição. Por isso que a palavra não é para ser lida como um livro qualquer, ela é para que você medite, né? Você medita e você lê de novo e medita de novo e extrai aquele ensinamento. Procura naquela linguagem, tá meio complicada para você? Vai na linguagem mais simples. Dá um Google ali, né? Procura ali Bíblia Online, versão mais simplificada, e ali você vai aprendendo para você tirar esses ensinamentos. Muitas pessoas falam assim: a Bíblia é difícil. Ah, a Bíblia é para católico bitolado. Ah, a Bíblia é para crente bitolado. Ah, a Bíblia é para aquela minha tiazinha velhinha, para minha avózinha. Quando eu for velhinho, eu vou ler Bíblia. Gente, a Bíblia é um livro de conselhos tão vivos, tão sensatos, que se a gente puder observar, é como eu falei até para vocês, é que eu esqueci meu calendário lá de outubro. Graças a Deus eu tô conseguindo me manter mais estável do que em setembro. Em setembro acho que eu tive 4 ou 5 bolinhas vermelhas ali no mês, né, que depois eu refleti, e de tanto refletir eu sei o que aconteceu em cada bolinha ali, né, porque aquilo ficou gravado na minha mente. Então é um exercício que eu tô fazendo e tá sendo muito útil para mim. E agora em outubro eu tenho uma casinha só, vermelhinha, graças a Deus. E eu sei exatamente o que aconteceu ali. E eu falei para vocês, né? Não falei exatamente o que aconteceu, mas eu falei para vocês que aquilo que aconteceu que me desagradou foi exatamente no dia que eu estava estudando aquele capítulo. E bateu de frente, né? Bateu de frente comigo, com o que eu estava ali enfrentando. E aquilo foi de uma forma tão assim que, sabe quando você reluta? Não vou fazer, não, querendo voltar. Mas estava escrito. Se eu estou estudando, se eu estou meditando, qual é a função dessa palavra tão viva? É praticar. E ali eu pude praticar, mesmo contra a minha vontade, porque estava na minha cara. Estava ali nos primeiros versos. E aí eu continuei lendo, aquilo só foi batendo, sabe? Tipo aquele martelo. E no outro versículo, e no outro. E aí eu fui na outra versão mais simples. A cacetada ficou pior, porque foi nos dias de hoje, palavras dos dias de hoje. E aí eu pude aprender e retroceder, dar o braço a torcer, né? E me redimir ali. E me desculpar e me consertar. Só que ao mesmo tempo que é difícil, depois dá um alívio tão grande. Sabe, reconforta, porque você fala assim: consegui vencer meu ego. Consegui vencer minha mente, que queria falar que eu estava certa e pronto, acabou. É aquela historinha, né? Obrigado pelas explicações, por compartilhar suas vivências. Que linda! Imagina, cara, que é um aprendizado junto para nós. É aquela historinha do 6. O menininho tá desse lado, ele fala, é 6. E o menininho tá do outro lado, ele fala, é 9. Não, é 6. O outro fala, é 9. Depende do ponto de vista. Então, nesse dia, amanhã eu vou até compartilhar com vocês o meu calendáriozinho lá. Eu estava vendo do meu ponto de vista. Mas quem está do outro lado, ela está correta do outro lado também. Então você tem que, né, retroceder e aprender. E olhar e falar, poxa vida, eu estou estudando, está falando comigo. E aí vamos fazer o que tem que ser feito. Não vamos fazer o que a gente quer. Vamos fazer o que tem que ser feito, porque isso é sábio, né? E assim você vai aprendendo, você tá ali sempre um degrauzinho melhor do que o dia anterior. Então é isso, meus amados. Deixo com vocês essa palavra. Vocês que entraram mais no finalzinho, depois volta, né, para assistir aí, pegar os pontos principais. E amanhã a gente vem com o capítulo 28, que tá, ó, especial. Como sempre, né? Toda vez que você lê, a palavra se renova e traz uma lição especial. Então, um grande beijo para todos. Um excelente final de quinta-feira. E amanhã estaremos juntinhos aqui, tá bom? Um grande beijo para todos e até amanhã.